O vendedor ele tinha uma força muito grande antes da internet. Então, antes da internet, o vendedor era o cara que tinha o conhecimento. Então, do produto. O conhecimento do produto. Hoje, Então, Google ele era e a- treinado. Não, isso. hoje o nosso cliente, ele vem com 70% pronto para venda. Hoje, o vendedor, eu me coloco dessa forma, hoje o vendedor é quase um curador. Hoje o vendedor é a pessoa que alinha as expectativas do cliente e tenta solucionar o que o cliente precisa. Vou te dar um exemplo do meu ramo. Certo. Um exemplo clássico do meu ramo. Todo mundo conhece, todo mundo entende, todo mundo sabe, todo mundo orça fazer um desenho, é muito simples. Mas vamos lá, eu pego, o cliente vem até mim. E aí, às vezes, ele foi lá e já fez um projeto, o projeto já está pronto. Então, ele vem com um projeto lá de um arquiteto. O apartamento, em algumas cidades, o imóvel é um pouco mais barato. Vamos supor, o cara trabalha num imóvel de 2 milhões. Está com um imóvel de 2 milhões. O arquiteto foi lá e fez um projeto, ou às vezes até um projeto que vai gerar um custo aí para o cliente de R$1 milhão, imóveis. Então, o que eu faço? Como um vendedor, qualquer outro vendedor olharia e dizia, vou vender 1 milhão. Pouco bom, bati a minha meta no mês com esse cliente. E vou persuadir o cliente para ele comprar esse negócio de mim. Eu, com todo o conhecimento que eu tenho, eventualmente eu até poderia fazer. Porém, a venda, ela é recorrência. O vendedor que tem sucesso não é o vendedor que vende uma vez, é o vendedor que vende várias vezes para o mesmo cliente, é o vendedor que recebe as indicações. Isso que é o fantástico da venda. E aí o que a gente vê? Numa situação dessa, eu dou uma assessoria para o meu cliente. Pô, eu acho que nesse apartamento aqui, nesse imóvel, faz sentido você gastar 500 mil. 25% do imóvel, você vai gastar mais uns 10%. No restante, 30%, 35% seria o limite, talvez, que você deveria gastar no teu imóvel. Porque você vê a história toda do cliente. Às vezes é um cliente que está se mudando para um apartamento e tu nem sabe se ele vai gostar de morar num apartamento. Claro. Entende? Ah, não, mas o cara está botando 1 milhão no apartamento porque ele vai morar pro resto da vida. Ok, faz. Agora, quando é um cliente que pode ter dúvida, e às vezes é um cliente simples, que nem quer todo aquele luxo. Não é que eu estou dizendo para a gente não vender a mais, mas eu digo assim, ó, às vezes não faz sentido. Então você tem que ter essa noção de mercado, ter estudado o teu cliente. Que cliente é? Qual que é a história desse cliente? Então eu fui lá e entendi a história desse cliente. Poxa, é uma pessoa que morou muitos anos numa casa, está indo para um apartamento, estudou a história do cliente. Então você vai sugerir que ele invista um pouco menos, que ele ajuste esse projeto. Não vai fazer nada ruim, porque o cara vai gastar 500 mil, é bastante dinheiro ainda. Só que vai ser mais condizente com o apartamento, porque se ela não gostar de morar naquele apartamento, se o cliente não gostar, ele vende o apartamento e ainda é lucrativo o negócio. Então, o vendedor hoje, eu acho que ele faz esse papel de conduzir o cliente para a escolha certa. Para fazer a melhor compra. Para fazer a melhor compra. Para ele, para o cliente. Para o cliente. Não para o vendedor. Não apenas para a gente. Sim, porque olha com lá, certeza. O vendedor de carro, ele chegava, sentava na sua frente, por isso que eu te falo lá no passado, o que o vendedor de carro ele trazia? Ele era o único cara que trazia tudo que aquele carro tinha. E hoje o cliente chega lá, quando o vendedor começa a falar, ele sabe mais do que o vendedor. Se não sabe, pega o celular aqui na hora e vai ver se o cara tá falando o que realmente O vendedor nem sabe que estão lançando, ele já sabe que saiu. Perfeito. Né? Então isso não adianta, vendedor. Você que está vendendo aí, não se engana cliente, porque não dá mais. Você vai perder o seu cliente. Então vai com honestidade, vai com clareza, entende realmente essa dor, entende o seu cliente de verdade e oferece para ele a melhor opção para ele.